Oiê, eu sou Ana Campbell e hoje a gente vai falar aqui só entre a gente, sem convidado, para falar sobre temas da fotografia. Vocês pediram, então eu trouxe aqui algumas inovações, algumas tendências para 2025 na fotografia. A gente vai falar também de umas fotos icônicas para vocês pensarem sobre como que vocês podem transformar a sua fotografia. E a gente vai falar também sobre o negócio, um pouquinho de ferramentas que vocês podem utilizar para agilizar o seu dia a dia no trabalho, beleza? Esses são pedidos dos nossos ouvintes que às vezes falam comigo pelo direct ou então mandam mensagem ou me conhecem mesmo presencialmente e falam e pedem as coisas. Então, esse episódio é dedicado à Renata, que fez um dos pedidos que a gente vai atender hoje por aqui, tá bom? Eu sou Ana Campbell e você está no Estúdios Brownie. Antes da gente começar a falar sobre fotografia, como diz o... Tem um cara no TikTok que ele faz um... Já virou meme, né? Ele faz uma chamadinha que sempre grava na cabeça e ele fala, vamos falar sobre... E aí ele fala sobre um prato. Então, vamos falar sobre fotografia? Então, para começar sobre fotografia, eu vou falar também dos nossos apoiadores aqui, alguns congressos que vão rodar pelo Brasil ou que vão acontecer aqui no Rio de Janeiro, que nos apoiam, que acreditam na fotografia e que a gente gosta de apoiar também, porque são congressos que estão trazendo conhecimento para o mercado, né? Estão ajudando a gente a se atualizar. Então, eu vou começar falando do Revolution, que é um congresso itinerante. Ele vai passar por 4 cidades esse ano aqui no Brasil. Primeiro começa em Curitiba, 11 e 12 de março, estarei lá para prestigiar o Isaac. Depois será em São Paulo, 10 e 11 de junho, pertinho do Dia dos Namorados. Então, se você quiser fazer um passeio em São Paulo, já vai para o congresso antes e depois, né, aproveita a viagem para passear com o namorado. Goiânia, 12 e 13 de agosto e BH, 30 e 1º de setembro. Além do Revolution, a gente tem outro parceiro que é o Trocando Ideias, que é organizado pela Flávia Perran, uma fotógrafa aqui do Rio de Janeiro. Esse congresso vai acontecer no Recreio dos Bandeirantes. Esse ano serão 2 dias de congresso, dias 3 e 4 de junho. Ela já está vendendo os ingressos no site. E é legal vocês darem, vou deixar os links aqui no vídeo para vocês consultarem os sites, tanto do Revolution quanto do Trocando Ideias, para já garantir o seu ingresso. Quanto antes você comprar, mais barato você paga, porque esses congressos funcionam por lote. Então, não se esqueça de dar uma olhada, dar uma conferida, ver os palestrantes, ver o que te interessa. O Trocando Ideias, a gente brinca falando que é o congresso que mais se faz conexão, né? Se faz realmente networking, e também é um lugar que a Flávia é uma pessoa muito generosa e que dá muita comida para os fotógrafos. A gente não está muito acostumado com isso, né? Sabe que evento a gente sofre, então é um evento bem bacana e vale a pena você conferir se você nunca foi. Eu queria agradecer também o nosso apoio aqui da Betamax. Eu sempre falo no final, mas vou deixar hoje aqui no início. Nosso obrigada pelo apoio que a gente tem dessa galera aqui, que é muito bacana, e desse espaço incrível que sempre nos recebeu com muito carinho. E quero falar também que a gente já está na Escola Brownie, @Escola Brownie. Se você não segue ainda, é um outro perfil no Instagram. A gente tem o perfil Estúdios Brownie para os podcasts, né, para as chamadas, para os reels, para os conteúdos daqui. Mas a gente também tem o @Escola Brownie, que é onde a gente divulga os cursos, palestras, encontros. A gente vai fazer um encontro agora em fevereiro para um passeio em Paquetá, que é uma aula prática, uma oficina, com 2 professores. Terão 2 professores lá presenciais para te apoiar, tirar dúvidas. Então, se você já sabe mexer na sua câmera ou já aprendeu uma parte, mas está com uma dúvida em alguma coisa, ou de foco, ou de velocidade, diafragma, ou outras questões técnicas do seu equipamento, e quer aproveitar também para fazer um passeio, ter uma experiência, esse é um momento legal, onde você vai fazer o passeio, onde você vai tirar foto, você vai conhecer outras pessoas, e ainda vai ter 2 professores ali à sua disposição para tirar dúvida. Então a gente vai fazer isso em fevereiro, e teremos novas turmas para frente, tá? Eu vou anunciando por aqui. Então, vamos começar a falar de fotografia? O Vini vai colocar aqui na tela o slide pra gente.
E aí eu vou começar a falar como que você pode transformar essa paixão. A maioria das pessoas... Eu já entrevistei algumas pessoas aqui que não começaram na fotografia por paixão, né? Começaram por business mesmo. Mas a maioria, se eu for falar estatisticamente, a maioria começa por paixão a fotografia e depois isso se transforma num negócio. Então, vamos falar sobre fotografia? Como transformar a paixão em negócio? Por que esse título? Porque eu sei que muita gente que entra na fotografia entra inicialmente por paixão, porque alguém elogiou, falou que a sua fotografia era bacana, e em seguida foi trabalhar com isso, virou um negócio. São poucas as pessoas que eu entrevistei aqui que entraram por negócio, por oportunidade, foram levadas para isso como uma profissão, e depois aprendeu a gostar da sua profissão. Mas na grande maioria, estatisticamente falando, as pessoas entram por paixão. E aí, depois entende que o buraco é um pouco mais embaixo. Então, eu vou passar o slide aqui para a gente começar. Primeira coisa que eu coloquei aqui é para a gente falar sobre futuro. Estamos no início do ano, é natural a gente falar sobre as oportunidades, metas, as coisas que a gente tem planejado para o ano. E lembrando a vocês que isso daqui também é um oferecimento para Renata, uma ouvinte aqui do canal que pediu essas dicas, tanto de aplicativos que a gente vai mostrar, e eu tinha comentado também no episódio anterior com o Eric sobre fotos icônicas, então eu trouxe algumas imagens aqui de 2024 para vocês refletirem sobre o que pode se tornar uma foto icônica. A gente tem que lembrar que a gente está sempre estudando fotografia, não só a parte técnica, não só a parte do business, mas também como que a gente vai se diferenciar no mercado. Então, eu primeiro começo falando sobre o futuro. E aí, primeiro eu te pergunto, você está se informando? Onde que você hoje procura informação? Gostaria que você respondesse aqui pra gente nos comentários desse episódio, aonde que você busca informação. Se você está olhando nas redes sociais, se você está olhando nos sites, se você tem um flag que você recebe um clipping de matérias sobre fotografia, dá para fazer isso, tá, gente? Se vocês quiserem saber como que se faz isso, depois responde aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo um dia mostrando para vocês como configurar isso. E hoje eu trago para vocês um site que eu acho que é o único do nosso mercado, aqui falando de Brasil, que está trazendo sempre muita informação sobre fotografia, que é o blog do Léo Saldanha. Ele se chama Enf by Léo Saldanha. O Enf é de Escola de Negócios da Fotografia. E o Léo é um jornalista, um estudioso, está há mais de 20 anos no mercado da fotografia, sabe muito sobre o mercado, já organizou vários eventos grandes, congressos grandes de fotografia em São Paulo. É um cara muito inteligente, um dos mais inteligentes que eu conheço no nosso mercado, generoso pra caramba, porque traz muito conhecimento pra gente, e é por lá que eu me atualizo. E ele faz um trabalho muito bacana, que ele faz tanto atualização para você, né? Traz as informações sobre o mercado fotográfico e o mercado de vídeo também, tanto em texto quanto em vídeo, porque ele também tem um canal no YouTube e ele transforma as matérias também em vídeo, se você não tem paciência para ler. Então, é bem bacana. E eu separei uma das entrevistas que ele colocou lá no canal dele, que ele fala sobre o futuro da fotografia. É a primeira quando você abre, deixa eu ver aqui qual é a imagem que aparece aqui para mim no site. Quando você abre, ele tem várias caixinhas assim com as matérias. Ele é de Murphy só porque... foi. Então, quando você abre o site, tem várias caixinhas e uma das caixinhas está escrito assim: o futuro da fotografia no Brasil, a arte de se reinventar em 2025, e aí tem uma imagem do Unsplash de um cara fotografando com tripé numa paisagem, no pôr do sol, ou com um fundo bem alaranjado. E aí eu trouxe os pontos aqui que ele fala nessa matéria e que eu acho que é importante para mapear o que a gente deve pensar e refletir para 2025 e vai te ajudar também a criar o seu planejamento para esse ano, para o que você quer trabalhar.
Então, a primeira coisa que ele fala lá é que a IA, né, a inteligência artificial, é sua aliada, não sua inimiga. Isso foi uma coisa que a gente debateu muito aqui ano passado. Tem muita gente contra a IA, tem muita gente a favor da IA. Eu sou a favor, eu acho que ela, se a gente se atualizar, né, ela pode favorecer o nosso trabalho e agilizar o nosso trabalho. Inclusive, eu trouxe uma ferramenta para mostrar aqui para vocês que hoje utiliza a IA e que eu uso bastante no meu trabalho para agilizar o meu processo, porque a vida está cada vez mais corrida, né? E aí ele fala aqui, seu texto do Léo, tá? A IA não vai roubar seu trabalho, mas vai transformar a maneira como você o faz. E é verdade, porque se você não correr atrás para você se atualizar, as pessoas vão cada vez mais se atualizar e conseguir entregar um resultado mais rápido do que o seu. Ele fala também que esse artigo foi desenvolvido com base nas tendências apontadas pelo último relatório do The Future of Jobs de 2024, o futuro dos trabalhos em 2024, do Fórum Econômico Mundial, adaptadas, né? Ele adaptou o que foi visto nesse relatório à realidade do mercado fotográfico brasileiro. E esse conteúdo em profundidade está disponível para os membros da Fotografia mais CE Foto. Ele tem uma comunidade de fotógrafos onde ele compartilha muito mais conteúdo profundo por lá. Então, se você tiver interesse, depois dá uma olhada no blog do Léo. E aí ele fala, respire fundo, fotógrafo. Aquele medo da IA roubar seu trabalho pode começar a deixar de lado. Mas prepare-se, o mercado da fotografia está prestes a mudar mais do que imaginamos. E isso pode ser extraordinariamente positivo para quem estiver preparado. A IA é sua aliada, não sua inimiga. Lembra quando o Photoshop surgiu e todo mundo achou que seria o fim da fotografia de verdade? Pois é, estamos vivendo um momento parecido. As ferramentas de IA não vieram para substituir fotógrafos, mas para turbinar o seu trabalho. Imagine passar menos tempo editando cores básicas e mais tempo criando conceitos únicos. A tecnologia está eliminando o trabalho repetitivo para que você possa focar no que realmente importa a sua visão artística e única. E é verdade, a gente falou de alguns softwares aqui, eu recebi um convidado ano passado, o Lucas Lerman, que ele é representante de uma dessas plataformas da Aftershoot, que tem essa proposta de ler o seu catálogo, de saber o que você já faz, como que você faz, o que você gosta, e fazer toda a curadoria e o tratamento das imagens para você. Para um fotógrafo de casamento que trabalha com 5.000 a 7.000 fotos, cara, isso é um ganho de tempo absurdo. Eu acredito que talvez para o vídeo isso venha a acontecer em algum momento. Mas para a gente da fotografia isso já é real, isso já facilita a nossa vida. Eu consigo hoje entregar alguns trabalhos mais rápido do que antigamente usando a IA. Porque ele vai fazer esse básico que a gente precisa. É óbvio, gente, não é... É como você liderar uma equipe, sabe? Não dá para você largar, não é para você... É para você delegar, não é para você delargar, sabe? É para você chegar e passar a função para aquela ferramenta que faz aquilo de forma automática para você, já conhecendo o que você gosta, porém você tem que tá ali olhando, né? Então, assim que ela termina, não dá para simplesmente você exportar as fotos e enviar para o seu cliente, você tem que olhar. E você tem que ver se está tudo certinho, fazer os ajustes. É como se você estivesse ensinando uma pessoa a trabalhar com você. No início você vai gastar mais tempo nessa parte da função de ensinar e depois a coisa vai ficando mais fluida. Mas enquanto ela está fazendo essa parte, você pode estar fotografando um outro evento, por exemplo. Então, por exemplo, dezembro é um mês insano para mim, porque é um mês ótimo, tem muito trabalho. Agora, eu tenho muita coisa para entregar, porque né, na medida que vem muito trabalho, eu tenho muita entrega. E essas ferramentas começaram a me ajudar por conta disso, por causa dessa demanda. Uma outra coisa que ele comenta aqui é que o Brasil está envelhecendo e que ele considera isso positivo. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais dando valor à fotografia de família, aos seus eventos, aos seus momentos. E a IA não tem ainda essa tecnologia absurda, essa sensibilidade para poder captar um momento de abraço entre um avô e o neto.
por exemplo, é o que ele diz aqui. Nossa população está ficando cada vez mais velha. E sabe o que isso significa? Um boom na demanda por fotografia familiar e eventos comemorativos. As famílias brasileiras estão cada vez mais interessadas em registrar suas histórias, criar legados visuais. E adivinha? IA nenhuma consegue capturar a emoção de um avô abraçando seu primeiro neto como um fotógrafo experiente. É verdade. A Disney já fez esse teste, para quem é amante da Disney aí. Vamos lá, de histórias da Disney. Fui sarcástica agora, né? Pois é, mas foi mal. Não leve para o pessoal, não foi direcionado para ninguém em específico. Mas é verdade essa história. A Disney chegou um tempo e colocou uns robôs lá. Não sei se você já foi na Disney, mas para quem já foi na Disney existem o mapinha do parque e existem pontos marcados no mapa que são pontos onde você encontra os personagens, porque aquela fantasia é quente pra caramba, né? Eles estão na Flórida ali e eles têm os pontos na sombra ou com ar-condicionado, onde você consegue ir lá tirar foto com o personagem. E sempre teve um fotógrafo ali para registrar. Você pode fazer com o seu celular também, só que eles têm um fotógrafo porque eles vendem aquela foto para você, assim como vendem dos brinquedos. E eles trocaram, teve uma época que eles trocaram, eles tiraram os fotógrafos e colocaram os robôs que capturavam as imagens. E teve uma queda nas vendas, porque o robô não sabia qual era o momento para poder fazer aquela foto. Então fazia umas fotos zoadas, assim, a pessoa acabou de chegar, ele já começou a clicar, não tinha, o olho estava fechado, não tinha emoção, não tinha um momento específico de quando a criança ou o adulto, porque o adulto também se emociona ali, encontrava o seu personagem preferido. E aí eles viram que teve queda nas vendas e aí eles retornaram com os profissionais, com os fotógrafos de verdade. Então isso aqui faz todo sentido. Um outro ponto que ele comenta também é a revolução verde da fotografia. Ele fala de sustentabilidade. Isso é um tema que já vem sendo falado há um tempo e que não é mais considerado um diferencial, e sim uma necessidade. Eu vou falar hoje de várias marcas aqui, entendam bem, não é propaganda, tá? Eles não me patrocinaram para isso, eles não me pagaram para isso, mas eu entendo que eu vou ter que citar alguns nomes aqui para a gente poder falar sobre o nosso mercado brasileiro e sobre as coisas que estão acontecendo aqui, até mesmo para você poder pesquisar melhor. Então, por exemplo, acho que há uns 2 anos atrás eu fui num evento da Digipix. A Digipix é uma das encadernadoras brasileiras bem antigas. E eu lembro que na época o CEO deles, já não é mais o mesmo, já trocou, ele fez um anúncio no palco mostrando que eles tinham conseguido um selo de sustentabilidade, umas questões que eles estavam trabalhando com coisas ecológicas e que eles não trabalhavam mais com plástico. E aí ele apresentou como é que era a entrega dos álbuns atualmente. Eles trabalham com papel que ele fica todo fragmentadinho assim, e ele tirou o plástico do processo dele. Será que tem plástico no álbum? Talvez tenha, porque aquilo ali tem uma cola ali, enfim. Mas ele diminuiu o processo. Eu acredito nisso, né? Então, se ele fosse comparado com as outras encadernadoras que ainda utilizam plástico nas suas embalagens, ele sai vencendo. E teve uma fotógrafa que palestrou, eu acho que foi, aí eu posso estar enganada, tá? Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu vou procurar as referências para colocar o link aqui para vocês. Teve uma fotógrafa que ela também conseguiu o selo para o estúdio dela como um selo de primeiro estúdio ecológico do Brasil, também nessa pegada, e eu acho que ela palestrou, tenho quase certeza que ela palestrou nesse evento da Digipix, porque ela estava justamente procurando empresas que tivessem essa preocupação também com o verde, com a sustentabilidade. E eu acho que o Léo fez matéria sobre ela também, então se você der uma futucada lá no site dele, eu acho que você encontra. Aí ele vem e fala também sobre o local é o novo global. O que significa isso? Com essa fragmentação geoeconômica, está ficando cada vez mais caro importar equipamentos. Sim, né? E o nosso dólar está variando, que é uma maravilha. Mas isso está criando um fenômeno interessante, a valorização do trabalho local e personalizado. Os clientes estão mais dispostos a pagar por experiências únicas e conexões genuínas com profissionais da sua região. Claro, vai sair mais barato, né? Do que eu trazer um cara lá do Rio Grande do Sul,
Na época que eu casei, 2014, que eu comecei a fazer os orçamentos para fotografia e vídeo, trazer um fotógrafo do Rio Grande do Sul era o mesmo preço, ele com equipe, passagem, hotel, era o mesmo preço do que trazer um fotógrafo daqui do Rio, né, de contratar um fotógrafo aqui do Rio, pelos trabalhos e pelos perfis que eu havia pesquisado. Então eu acabei contratando naquela época um fotógrafo do Rio Grande do Sul. Talvez não fosse assim hoje, talvez, acho que o preço hoje seria um pouco mais elevado. Então isso tem uma certa influência também. E eu acho que com as redes sociais também fica mais fácil de você divulgar, de você conhecer outros trabalhos, né? Ele fala também sobre as novas habilidades do fotógrafo moderno. Aqui, meus amigos, pode ser que a gente tenha momentos de muito sarcasmo. Até porque eu recebo alguns feedbacks de uns amigos. Tem um amigo que fala assim, Ana, você tá cada vez pior. E ele fica me zoando falando que eu falo. Não, porque na verdade é só apertar um botão, né? É claro que eu tô sendo sarcástica quando eu falo que é só apertar um botão. Mas eu achei genial esse texto do Léo, porque ele fala justamente sobre isso. E aí, né, os humilhados serão exaltados, né? Nesse momento que eu vou vencer. 2025 foi feito pra mim. Eu acho que é isso. Porque ele fala assim, ó, esqueça a ideia do fotógrafo que só sabe apertar o botão. O profissional do futuro é um híbrido de artista, tecnólogo e estrategista. Você precisa dominar as ferramentas de IA para otimizar seu fluxo de trabalho, criar experiências personalizadas para os seus clientes, construir uma presença digital autêntica e entender de marketing digital. Sim, isso também é parte do trabalho. Galera, eu já falo sobre isso há tempos, né? Tem um cara na internet, não vou falar desse cara não, mas vocês vão, talvez vocês associem. Eu tinha uma chefe, quando eu trabalhava com TI, que ela tinha um bichinho, assim, sem brincadeira, o bichinho era do tamanho do celular, assim, e era um negócio meio fofinho, parecia que tinha uma areia dentro, sabe, com um tecidinho mole, parecendo aquelas coisinhas da Fon, né, que são aqueles travesseirinhos, só que dentro parecia uma batatinha ele, né, tinha uns olhinhos, uma boquinha, e dentro tinha um negócio, um dispositivo, ele ficava paradinho assim, só que quando você esbarrava na mesa, fazia uma mexida na mesa, né? A mesa dava uma tremida, uma trepidação. O bichinho falava. Ele falava, fazia uma risadinha assim. E a minha chefe era uma pessoa muito estressada, sabe? Ela, não sei se eram os hormônios, se ela tomava muito café, sei lá qual era o rolê ali, mas ela era uma pessoa possuída. Então ela ia lendo os e-mails dos clientes ao longo do dia e ela ia socando a mesa. A cada momento que ela socava a mesa, trepidava e o bichinho fazia aí ficava o dia inteiro aquele som de risada assim, infernal na nossa cabeça. E aí teve um dia que ela saiu cedo e a gente ficou de plantão, a equipe inteira. A gente tinha que entregar um negócio urgente, fazer umas correções e ficou a equipe toda. E tecnologia, né? Tem muito mais homem do que mulher. É ainda um mercado muito masculino, assim como da fotografia. Quando ela saiu, um amigo meu, que parecia ser um anjinho, sabe aquela pessoa que tem uma aparência de uma pessoa fofa, né, bonzinho, mas na verdade é o capeta. Então, ele era assim, quando ela saiu, ele pegou aquele negócio e varejou aquele trem na parede e quebrou aquele negócio. E aí, por que eu tô falando isso? Porque esse é o momento do esporro. Tem um colega, né, que a gente conhece na internet, que ele dá uns gritos, né, faz tipo a Jojo Todinho, que te chama para refletir, e esse é o momento de refletir. Eu já falo há muito tempo que não é só apertar o botão. E quando eu falo isso, eu não estou falando só para o cliente. Eu estou falando também para o fotógrafo, para o iniciante, ou para o que já está aqui há um tempo e está um pouquinho perdido né, no que vai fazer. Eu sei que muita gente que entra na fotografia gosta de tecnologia. Inclusive, tenho colegas que vieram de TI, assim como eu, como o caso do Ribas, né, que era analista de sistemas. Mas também sei que o nosso mercado também tem uma galera de humanas e tem uma galera que não gosta de tecnologia. E tá tudo bem. Só que nem tudo que a gente precisa fazer no trabalho é o que a gente gosta. Quando eu trabalhava com TI, tinham várias coisas que eu amava fazer, como consertar problemas. Trabalhei muito tempo com suporte, então eu amava ficar ali horas
futucando no software para achar onde estava o erro e corrigir. E eu odiava alguns momentos de reunião que eu achava que não levavam para nada. Então, o que eu quero te dizer é, se você ama fotografia, se você ama o seu negócio, se você ama trabalhar com o que você faz, e se você já está um tempinho no mercado, uns 2 aninhos aí, full time, né? Falando full time porque às vezes você está há 2 anos no mercado, mas você tem uma outra profissão também em paralelo, e aí não dá para perceber como é que a coisa roda 100%. Mas se você está o tempo todo na fotografia, hoje, você já percebeu que a maior parte do tempo você não está fotografando, embora seja o que você mais gosta de fazer. Então, é importante você pensar, tá, eu não gosto dessas coisas que a Ana falou, eu odeio tecnologia, então delega. Passa isso para alguém, contrata alguém para fazer. E tenta, eu sei que é difícil às vezes, né, a gente fazer uma coisa que a gente não gosta, mas procura entender. Porque até mesmo para você delegar, você tem que entender. Senão as pessoas passam a perna em você. Como é que você vai administrar uma coisa que você não sabe o que a pessoa está fazendo? Sabe? Você não precisa botar a mão na massa se você não gosta. Mas é importante você saber o que ela está falando, o que ela está fazendo, para você não jogar seu dinheiro fora. E pensar sobre esses pontos que o Léo colocou. Porque se a gente não criar diferenciais, aí sim, a IA pode nos engolir, a tecnologia pode nos engolir. Porque cada vez mais o que a gente vê no mercado, estou falando aqui da minha região, Rio de Janeiro, tá? O que mais a gente vê é uma galera pedindo muitas coisas para o fotógrafo, coisas que às vezes passam um pouco do nosso conhecimento. Exemplo, a maioria dos eventos hoje tem foto e vídeo. Muitas vezes o cara contrata vídeo e ganha foto de brinde. Muitas vezes o cara tem uma equipe gigante de vídeo e tem 2 fotógrafos, tá? Eu trabalhei aqui na Betamax, é uma produtora, né? Não tem só o podcast. Ano passado eu trabalhei com o Laje num projeto que ele faz muita coisa de esporte. Ele fez um trabalho grande de 1 semana para um evento de esporte, de jiu-jitsu. E, cara, a equipe era enorme e tinham 3 fotógrafos. O restante era tudo videomaker, editor, pessoal que está voltado para a parte de vídeo. Então, é importante também você pensar nisso. Se você consegue, se você quer se atualizar para essa área também. Porque, não vou ser evidente, mas corre um grande risco de se fundir cada vez mais, sabe? O cara que é videomaker, que não sabe fotografia, está correndo um certo risco aí, porque a chance de entrar mais gente na área de vídeo é grande, principalmente os fotógrafos que já têm a facilidade, já têm a técnica da luz, da composição, do equipamento, e falta só uma partezinha ali para começar. Eu sei que vídeo é completamente diferente de fotografia, mas se o cara é fotógrafo, ele já tem meio caminho andado. Então, para pensar um pouco nisso, porque isso pode ser um diferencial para você. E aí aqui ele vem falando sobre seu diferencial, né, de ser humano, que no meio de tanta tecnologia, o que vai fazer diferença? Vai fazer diferença o seu olhar. De novo, não é sobre apertar o botão, é sobre você saber entender o momento, capturar essa emoção, que nenhum algoritmo consegue prever, como eu dei o exemplo da Disney. A tecnologia vai nos ajudar a ser mais eficientes em relação ao foco, em relação à leitura de luz, mas se eu não tiver sensibilidade e conhecimento, bagagem visual para entender aquele momento ali, não vou fazer nada demais e vou fazer o mais do mesmo, o que não vai me diferenciar de ninguém. Então, a gente falou das novas habilidades do fotógrafo moderno, de esquecer essa ideia de que o fotógrafo só sabe apertar o botão, do profissional híbrido, né, que é artista, tecnólogo, estrategista, sobre o diferencial de ser humano e o caminho para o sucesso. Então ele fala que aqui o caminho para o sucesso, que o futuro da fotografia no Brasil é promissor para quem estiver disposto a evoluir, que não se trata apenas de resistir às mudanças, mas de surfar nelas. Invista em educação continuada, experimente novas tecnologias, mas nunca perca de vista que faz a sua fotografia única, sua visão, sua sensibilidade, sua capacidade de contar histórias através de imagens.
que ele não colocou aqui, mas ele tem várias matérias que ele fala sobre isso. E, inclusive, ele listou numa outra matéria, agora eu não vou lembrar o nome dela, mas se você dar uma olhada lá no site, você vai achar. Ele listou numa outra matéria alguns fotógrafos que conseguiram usar da IA para criar imagens que fazem sentido com a sua linguagem fotográfica. Então, eu posso te dar um exemplo do... Porque quando você começa a brincar com o IA para criar imagem, vai ficando tudo meio parecido, muito mais do mesmo. E você vai olhando e fala assim, isso aqui eu já sei que é IA. Você já até acostumou o seu olhar para saber que aquilo é IA. Só que alguns fotógrafos conseguiram fazer isso muito bem, trazendo para sua realidade, tendo uma história, um storytelling e também colocando com uma linguagem visual parecida com a linguagem da fotografia dele. Um exemplo desses é o Jenner Neves, que a gente entrevistou aqui, que tem um trabalho impecável, não só com a IA, como com a fotografia mesmo, tanto da fotografia autoral, quanto a fotografia que ele usa para as galerias, para quadros, que ele trabalha com uma coisa mais abstrata. É lindo o trabalho desse cara. Eu não sei por que nenhum congresso chamou ele para palestrar ainda, porque ele tem um trabalho incrível. O outro também que eu gosto muito é o Bresson. O Bresson faz um trabalho impecável também com o IA. Então, e devem ter outros exemplos, e o Léo cita outros exemplos lá no site, de pessoas que estão trabalhando com isso. Não é fácil, gente, dá trabalho. O próprio Jenner fala aqui na entrevista quanto tempo que ele levou para conseguir criar aquela imagem, aquelas imagens do concurso que ele ganhou. Mas, se você quer se diferenciar, você tem que trabalhar. Então, a gente falou sobre o futuro e agora eu queria falar para vocês das ferramentas. Eu coloquei aqui as redes sociais só como um exemplo de que eu sempre falo aqui que rede social é terreno alugado. E a gente vem assistindo, desde o ano passado, algumas questões em relação a isso. Primeiro foi com o X aqui no Brasil. Recentemente teve a polêmica com o TikTok lá nos Estados Unidos. Então, eu sei que é importante a gente estar presente nas redes sociais, mas é importante também a gente ter a nossa casa na internet. Então, tenha um site, porque nesse site você vai poder organizar as coisas do jeito que você quer, suas galerias, seus trabalhos, seu portfólio, colocar depoimento, fazer um blog, colocando dicas de uma forma que o cliente vai te achar. Eu sei que os jovens hoje pesquisam muita referência, muito indicação de lugares pelo TikTok, mas o Google ainda é um dos mais acessados, principalmente para texto, quando eu quero pegar referência de onde fazer, onde encontrar, como fazer. É no Google que as pessoas vão, né? Ou então no YouTube. Então, não deixe de usar essa ferramenta ao seu favor. Ele também tem no Google um localizador que você coloca o endereço do seu site. Então, se as pessoas vão pesquisar, o Google sempre vai direcionar. Chamava antigamente Google Meu Negócio, e agora ele ainda se chama Google Meu Negócio, mas ele deu uma enxugada nas coisas que tinham ali, mas ainda funcionam muito, você consegue fazer post por ali. Então, não deixa de ter a sua plataforma. Eu sei que, Ana, mas eu vou ter que... É difícil, não é. Eu trouxe aqui uns exemplos de uns lugares onde você pode trabalhar. Se você não tem grana ainda para isso, você pode fazer na plataforma que eu trouxe, que também funciona gratuito. E se você ainda está achando muito difícil, se você só quer um espaço para você colocar suas fotos lá, você pode usar pelo Adobe. Se você paga, bom, esse eu acho que é o básico, né, que todo mundo paga hoje em dia, o pacote de fotografia da Adobe, que te permite usar o Photoshop e o Lightroom, você também tem acesso, não sei se você sabe, a uma questão de portfólio. Então, ele te dá uma opção de você criar um portfólio, um site, onde você vai colocar suas fotos lá. Não é um site super robusto, onde você vai conseguir colocar texto, depoimento, trabalhar com todas as opções que um site legal pode te dar, como é o que eu estou falando aqui, mas já é um começo. É melhor do que você não estar presente na internet com o seu nome, ok? Então, plataformas, isso aqui foi muito pedido e eu fiquei pensando,
eu já fazia esse tipo de apresentação antes para os alunos na escola, e eu fui até dar uma conferida o que eu apresentava naquela época. Só que naquela época era tudo tão espalhado que eram várias ferramentas para você fazer coisas que hoje em dia estão mais fáceis de você trabalhar. Então, eu trouxe aqui algumas para vocês, algumas que não são novidade, tá? Porque eu sempre falei aqui. Então, primeiro eu trouxe o ProSite da Album. Aqui tem uma imagem da minha tela inicial, quando eu faço o login, o que eu vejo lá dentro. Então, ele tem um dashboard. Nesse dashboard, ele mostra quais são as fotos mais curtidas, os trabalhos mais curtidos. E aqui na lateral, ó, ele tem como que você configura. Eu quis trazer essa imagem para mostrar para vocês como é fácil de você trabalhar. É tudo user-friendly, né? Amigável. São botões de arrastar para um lado para o outro. Ele consegue aqui trabalhar com você colocar o seu portfólio, você coloca os banners, que são aquelas fotos que ficam passando no site quando você abre a home, você tem como ativar um blog, os menus, as páginas. Se a pessoa entrar em contato com você, você tem um inbox que vai para o seu e-mail, mas que você consegue ver por aqui também. As landing pages são páginas que elas não precisam ficar visíveis no seu site, mas que você pode criar internamente e disponibilizar a partir de um botão, a partir de um link, fica a seu critério. Os depoimentos, né, que as pessoas podem passar para você, você coloca aqui. O SEO, que é a engenharia de como que funciona a busca do Google, então ele trabalha bem para te ajudar o seu site a ser encontrado no Google. Aqui é um link de parceiros e selos, onde você pode colocar quais são os seus apoiadores, patrocinadores da marca. Por exemplo, a Ju está sendo apoiada agora pela Johnson's Brasil, então ela pode colocar o selo da Johnson aqui. Isso gera uma certa autoridade para o fotógrafo também, quando o cliente olha, entra no site e fala: caraca, essa menina tem vários prêmios, nossa, essa fotógrafa tem uma parceria com a Johnson. Então isso pode gerar um certo valor aqui para você. Documentos, isso aqui é para você subir PDFs. Então, se você faz a sua proposta em PDF, ao invés de você enviar o PDF pelo WhatsApp para o cliente, que vai ficar pesado, e pode ser que ele não tenha como abrir no lugar, na rua, fazer download, fique pesado, você consegue subir o PDF aqui e ele gera um link e você manda o link. Então fica fácil também no seu dia a dia, sabe? De você não ter que chegar em casa para mandar. Você já tem os links separados, é só você encaminhar para o cliente. Fica fácil para ele acessar também. Fica visualmente mais agradável. Então tem uma série de coisas aqui que eu acho que são muito legais e que facilitam muito o meu dia a dia, e que eu não tinha isso antes de ter a Album. Em geral, aqui são umas configurações técnicas, o domínio que você coloca, pode colocar suas redes sociais, e ele também trabalha com umas outras opções aqui de link para pagamento. Ana, existem outras plataformas? Existem outras plataformas que fazem isso, mas algumas são legais, tão legais quanto o da Album, mas são em dólar. Por exemplo, eu usava uma para a escola, que era a Squarespace. Ela é linda, tem um layout bacana, é um pouco parecido, não tem tudo que a gente tem aqui, mas tem landing page, SEO, não tem essa parte de documentos, que eu gosto muito, que eu uso, mas tem a maioria das coisas que tem aqui, só que ela está em dólar, com essa variação fica surreal. Uma das coisas que eu gosto também do ProSite, e da Album em específico, é que o suporte deles é em português, então fica fácil de você conseguir falar, você fala com a pessoa ali na hora e resolve as questões que você tem. Existem outros, né, no Brasil, mas não são focados para fotografia. Tem também o da Epix. O da Epix eu não consigo avaliar, gente, porque não é uma questão de você tem preferência. Não consigo ver. Para você avaliar, você tem que ver. E eu não vou falar aqui de uma coisa que eu não vi. Então eu não consigo falar da Epix porque eles não têm uma opção que seja gratuita. Na Album, você pode criar o seu site todo lá na opção demo, que é uma opção gratuita. A única coisa que você não vai conseguir usar é o seu domínio. Então, por exemplo, eu tenho o site anacampbell.com. O anacampbell.com é o meu domínio, é o nome que eu criei para a internet para mim.
Se você está criando na versão gratuita do ProSite, ele vai criar album.anacampbell. Funciona também, tá? Só não gera a mesma autoridade que gera quando você tem o seu próprio domínio, mas funciona. Então é possível você criar o seu site todo na versão gratuita e depois que está tudo redondinho ali, que você gostou, que você entendeu como é que funciona, você vai lá e habilita o domínio e começa a pagar a assinatura mensal. Na Epix não tem essa opção. Então, você já começa pagando. E aí, se eu não gostar, entendeu? Então, é por isso que eu não posso falar deles, tá? Existem outras também, eu esqueci uma que a galera usa direto, mas que eu até daqui a pouco eu lembro. Já fiz até um site por lá também, que é uma plataforma que não é para fotógrafo, é uma plataforma mais genérica, mas eu achei muito ruim não é amigável. As coisas são um pouco complexas ali de mexer. E olha que eu sou de TI, tá? Então imagina para uma pessoa que não está muito acostumada ou que não se sente confortável com esse ambiente. Uma outra ferramenta... isso é uma outra coisa que eu gosto da Album, é porque eles têm vários módulos conectados ali. Então eu consigo fazer tudo muito parecido, muito próximo, tudo no mesmo lugar. Isso agiliza o meu processo de trabalho. Então ele também tem o Proof, que é para envio de fotos e álbuns, ou seja, você fez uma sessão de fotos para um cliente de retrato, sei lá, aí você vai vender 15 fotos para ele comprou o pacote de 15 fotos, mas você fotografou muito mais e pode ser que você queira vender essas outras fotos extras, né? Então você manda no Proof, olha, eu tô te mandando aqui as fotos para você selecionar, e aí você configura lá que ele pode escolher 15 fotos, e a partir das 15 ele vai vender, aí ele ativa um carrinho, você define o valor. Você pode definir também uma comissão, a partir de 5 fotos a mais compradas você dá um desconto. Então tudo isso é parametrizável no site, fica muito mais fácil de você fazer esse controle com o cliente, e se ele comprar fotos extras, ele já te direciona direto para o pagamento por ali mesmo da ferramenta, então é bem prático. E a prova de álbum se você vende o álbum, você faz a diagramação do álbum, ele tem também um outro módulo chamado Design Box, que já tem todos os templates de todas as encadernadoras do Brasil. Você faz o álbum e você manda o álbum para ele validar por aqui. E aí o cliente consegue passar pelo álbum como se estivesse folheando o álbum e aqui dar o ok ou mandar os comentários de revisão que ele precisa. É uma forma de documentar também o seu trabalho. Ele faz as cobranças para o cliente, se ele não respondeu, se ele não avaliou, se ele não selecionou, de tantos em tantos dias ele manda um e-mail lembrando para o cliente, faz um follow-up, então isso é bem legal também. E aí aqui eu trouxe os outros, né? Então eu mostrei o ProSite, que ele trabalha com esses sites landing page, e o Proof, que é para prova de fotos e álbum, o Design Box, que é para diagramação de álbum. Ana, você falou que no ProSite eu posso fazer o meu site de graça, ir testando, e depois, quando eu quiser colocar meu domínio, eu pago. E nos outros? Também. O Proof, ele também tem lá uma degustação, digamos assim, né? Tem uma opção lá que você pode trabalhar no gratuito, não vou lembrar com quantas provas de fotos ou álbuns, mas é um número pequeno, para você testar a ferramenta, para ver se funciona mesmo para você. O Design Box, dependendo da encadernadora que você trabalha, a própria encadernadora te dá a licença de uso, eles têm essa parceria, a encadernadora paga para eles e te libera essa licença. E o Album CRM, eu já falei de CRM aqui, mas vale relembrar, o CRM é um sistema integrado, onde você consegue controlar todo o dia a dia, todo o fluxo de trabalho de uma empresa, desde a entrada da oportunidade, ou seja, o contato do cliente com você, até a entrega do produto final. Então, o CRM da Album faz esse processo de você ter esse registro, base de dados do cliente, a oportunidade entrando, a sua negociação, o fluxo, contas a pagar, o financeiro, o gerenciamento do projeto. É bem legal, dá um certo trabalho no início para você configurar isso tudo, mas eu acho que organiza a vida. Tem gente que trabalha só com Excel e está feliz, mas eu acho que essa parte aqui é bem bacana. E eles têm também uma questão de realidade aumentada, não sei se vocês já viram, mas a realidade aumentada deles pode ser linkada com um álbum. Então vamos supor, você faz foto e vídeo e no momento do parabéns lá da festa você tem o vídeo da criança soprando a velhinha e você tem a foto. Então você pode colocar a foto no álbum do momento que ele está soprando a velhinha
e você pode linkar essa foto com esse vídeo. E aí o cliente baixa um aplicativo e quando ele aponta o celular para essa foto, o celular abre esse vídeo. Então essa é a experiência da realidade aumentada, que é bem legal. O Album Pay, que eu falei que é uma ferramenta deles para pagamento online, que pode ser tanto esse link da landing page, pode ser o link do Proof aqui, o cara comprou foto, já cai direto no Album Pay para pagar, ou podem ser links de pagamento de outros trabalhos seus, de álbum ou de pacote. Você pode fazer todo o seu gerenciamento ao invés, né? Antigamente a gente tinha maquininha presencial, né? Máquina você tinha que encontrar com o cliente. Agora não, agora você manda o link para ele pagar e pode ser o link do Album Pay. E ali você pode receber antecipado, ou você pode receber para 30 dias, você consegue fazer o controle dos pagamentos, você consegue ver todos os dados do cliente ali, é bem bacana. E o Foto, que é a nova ferramenta deles, que trabalha como se fosse uma plataforma diferente, tem um logo diferente, que é para venda de fotos desses eventos, de corrida, de esporte, quando você faz inversão de risco. Nesse eu não vou entrar muito a fundo, não. Uma outra plataforma que eu uso, e tem um pouco de concorrência com a Album, por isso que eu falei, gente, aqui não tem nada de patrocínio nesse momento, é a Pixelu. A Pixelu é uma plataforma de fora, então o pagamento é em dólar, mas se você faz o contrato anual, você consegue um desconto bom. E eles têm 3 ferramentas que ele começou com o Smart Albums, que sempre foi o mais famoso. Antigamente era um software que você tinha que instalar no computador e era licença perpétua, agora é uma assinatura que faz a mesma coisa que o Design Proof, o Design Box, perdão, que você diagrama os álbuns por ali. É bem rápido de diagramar. Há muito tempo atrás o pessoal fazia diagramação de álbum pelo Photoshop ou pelo Lightroom, dava um trabalho assim desgraçado, e hoje em dia você consegue fazer por essas plataformas que você faz em 5 minutos, né? Só a capa que você vai para o Photoshop ainda. Ele tem também os Smart Slides, que você consegue fazer slides com música, e aí você consegue colocar as músicas na batida, sincronizadas com a foto. Aí, claro que essa sincronização são músicas que eles têm o próprio direito autoral lá definido. Você pode subir uma música sua? Pode, mas ela não vai ficar sincronizada. E aí também ele não garante a questão do direito autoral. Então eu uso as músicas que eles oferecem, que é bem legal. E a parte de galeria, que eu tenho usado bastante quando eu termino o evento para o cliente e eu quero entregar a galeria para ele baixar as fotos. Existem outras ferramentas de IA, então eu vou falar um pouquinho da Assis. O Gemini e o ChatGPT você pode usar mais para texto, para ideias, para pesquisa. A gente já falou bastante sobre ele aqui. Então, o software com IA, por que eu falei da Assis? A Assis, ela se apresenta como uma ferramenta de CRM. A minha visão não é um mega CRM, não tem todas as etapas, mas tem um processo bem legal na primeira parte, que é a parte do atendimento para o cliente. Eles têm um chatbot, o chatbot é pago, e aí eu acho que funciona mais para quando você tem uma empresa muito grande, com muito volume, mas eles têm uma parte também gratuita que você consegue usar, que eu achei que deu uma evoluída boa agora, que ele aumentou essa conversa com o WhatsApp. Então, se você instala o app da Assis, você faz a sua configuração toda lá, e você conecta o seu WhatsApp com a Assis, com o aplicativo, ele consegue ler as suas conversas e entender quais são as conversas que são oportunidades. E aí ele te aciona aqui e fala, olha, quer ver, tem uma aqui que eu deixei para falar para vocês, que ele fala, olha, Ana, você tem uma tarefa pendente aqui, ó, tá aguardando você. Enviar mensagem para o Ricardo. Aí teve um cliente chamado Ricardo que me mandou uma mensagem querendo saber informações de ensaio. E aí ele pergunta pro cliente, como que você chegou até mim? Aí ele responde, foi indicação de amigo, foi pelo Google e tal. E aí fala um pouquinho aqui. Aí tem uma opção, enviar mensagem. Quando eu clico em enviar mensagem, ele abre a conversa com esse cara
para eu ver o que ele... Perdão, ele abre o app da Assis para eu ver o que o cara tava falando comigo e o que eu gostaria de comunicar com ele, e dali eu posso falar com ele e direcionar isso daqui para não perder a venda, né? Ou então ele conecta direto com o WhatsApp do cliente e eu já começo a falar com o cliente. Então ele é um aviso. Uma outra coisa que ele faz legal é que uma vez que você respondeu, ele gera uma oportunidade lá no aplicativo. E aí lá você consegue colocar... Eles foram evoluindo conforme os nossos feedbacks, né? Antes você colocava o valor do orçamento, mas não tinha como anexar a proposta, agora você consegue anexar a proposta. E aí ele te ajuda a fazer um follow-up. Então, você mandou a proposta, o cliente ficou de analisar para te responder e não respondeu. E aí, de tempos em tempos, ele vai lá e fala: olá, tudo bem? Eu sou o Assis, assistente da Ana, e ela te mandou uma proposta... Você já tem alguma resposta? Ele é todo educadinho, assim, todo fofinho. E aí o cliente responde se sim ou se não, você consegue evoluir com aquilo ali. Evoluindo, né? Evoluiu. Eu de palhaçada. Evoluindo, se a pessoa fechar com você, você consegue receber por ali também. Seja por Pix ou cartão. A plataforma também faz isso. Eles também têm uma simulação lá das taxas para você ver. E se for por Pix, pode ser Pix parcelado. E a plataforma lembra o cliente que ela tem que pagar. Então, vale a pena você dar uma instalada, dar uma pesquisada sobre isso, para entender um pouquinho melhor. Software com IA que eu tenho usado, que eu tinha falado, é esse Evoto. O Evoto é um software mais voltado para retrato. Aí eu trouxe uma telinha aqui dele. Então você sobe as fotos para cá. E do lado direito, tá pequenininho aqui, mas depois, se vocês quiserem mais sobre isso, eu posso gravar um conteúdo, ou a gente faz uma aula pela comunidade da Brownie, só mostrando isso daqui para vocês, tá? Mas eu preciso de feedback de vocês. Vocês comentem aqui para eu saber se vocês querem ou têm interesse nessa opção ou não. E aí aqui do lado, ele identifica, né, o rosto, e aí você vai fazendo as alterações na foto. Você pode limpar o fundo. Essas fotos aqui eram de estúdio, então eu usei bastante para limpar o fundo e fazer uns pequenos ajustes no rosto dele, porque queria tirar um pouco do brilho e tirar um pouco das expressões, não muito, porque senão fica com cara de boneca. Mas você vê que é bem parecido com o Lightroom, né? É só você arrastar para um lado e para o outro. E aqui vem escrito: sardas e acne, tirar. Como é que é o nome? Peraí. Tirar o brilho. Não estava lembrando o nome da palavra. Então aqui, ó, você tem o antes. E tá vendo que o fundo lá do estúdio tá sujo, né? E tem o depois, ou seja, eu limpei o fundo com esse software, só fazendo assim, arrastando para o lado e para o outro, ou seja, muito rápido, questão de segundos. O que se eu fosse fazer no Photoshop eu ia levar alguns minutos. Então isso facilita o dia a dia. E fiz alguns pequenos ajustes aqui, nem dá para ver muito. Esse cliente não gosta de coisas muito forçadas, então você vê que eu deixei a marca de expressão na testa dele, ele é ator. Mas quando a gente vê as fotos próximas, dá para ver que eu mexi bastante nessa área aqui dos olhos, para tirar essa bolsa, dar uma melhorada ali que traz um aspecto mais jovial. Mas você vê que não aparece muita... não fica gritante, né? Fica natural. Agora, se eu fosse fazer isso no Photoshop, eu ia demorar, porque no Photoshop é outra proposta. Eu quis também lembrar sobre o Lightroom, que agora ele também tem umas coisas com o IA. Não sei se vocês já estão usando, mas eu uso bastante, que é nessa função aqui do lado. Eu até botei grande aqui a tela para vocês verem. Então, quando eu clico lá no editar a foto, ele tem uma opção que é nessa opção aqui de máscaras, nessa bolinha aqui, que é a última aqui do lado direito.
E agora ele tem uma opção de selecionar pessoas. Então, se tivessem outras pessoas na foto, ele ia botar várias carinhas aqui, várias bolinhas aqui, e você pode selecionar a pessoa. E quando você seleciona a pessoa, ele abre um mundo ali. Você pode fazer só o rosto, só a pele, só o corpo, só o olho, só o dente, só o cabelo. É bem legal. E também ele tem essas opções de assunto, que você seleciona a pessoa, e você pode mudar a cor, exposição, tudo. E seleciona o fundo para escurecer, para clarear. Isso aqui está funcionando muito. E ele é inteligente. Agora, antigamente a gente usava o pincel. E aí quando você ia sincronizar, se a pessoa tivesse mudado um pouquinho para o lado, já era, porque o pincel ia pegar aquela mesma posição. Com a IA, não. Se eu faço isso para essa foto e eu tenho uma sequência de fotos assim, ela pode ter mudado de posição, ter ido para o canto, para cima, subiu na escada, tanto faz. Se eu disse que era assunto, ele vai achar ela ali na foto e fazer a mesma coisa que eu tinha feito para outra. Então, para sincronizar a foto, para passar a tratar mais rápido, isso funciona pra caramba. Então a gente falou de futuro, ferramentas, e eu vou fechar com imagens icônicas, porque está acabando meu tempo aqui. Então eu peguei essa imagem aqui do Medina, do ano passado, que foi feita por um fotógrafo francês, o Jérôme Brulé, da associação da AFP. E aqui eu tenho também uma foto icônica, não tô falando de política, tá, gente? Mas uma foto do atentado do Trump, do Evan Wood, da agência de notícias Associated Press. E aqui eu trouxe também uma análise que eles fizeram, né? Então, a gente vê aqui que ele está no centro da parte da regra dos terços, com o braço levantando bem aqui num dos pontos de força. E nessa outra análise aqui, a gente vê que o braço dele com esse bastão aqui faz um triângulo, né, na imagem, e esse peso do ombro desse outro segurança aqui acaba sendo um pouco suavizado com essa bandeira aqui em cima, né. Esse cara realmente é um misto de conhecimento, trabalho e um pouquinho de sorte, né. O próprio fotógrafo aqui da imagem do Medina, ele fala que ele deu várias entrevistas para vários jornais, e ele fala que foi um misto de coisas boas que aconteceram naquele momento. Ele estava preocupado se a foto ia estar correta, porque quando a gente está fotografando o mar, às vezes a foto vai ficando meio torta assim, então ele estava preocupado com isso. E ele estava olhando muito para a prancha e queria uma foto dessa do Medina fora da água. E ele falou que foi um misto de boas condições de luz, boas condições de tempo, né? A onda, ele pegou uma onda perfeita, a Medina pegou uma onda perfeita, e um pouquinho de sorte, porque ele colocou a câmera para fotografar naquele disparo contínuo rápido, e essa foi a única que ele conseguiu pegar com Medina com o dedinho para cima, a onda direitinho como ele queria, e a prancha e o Medina na mesma linha. E com certeza vai ficar muito tempo marcado por causa dessa imagem, né? E eu trouxe uma imagem antiga, eu falei sobre isso com o Eric na entrevista passada, sobre o atentado do Ronald Reagan, que o Sebastião Salgado ficou famoso na época por causa desse atentado, por causa dessa foto, e essa foto gerou muito dinheiro para ele vendeu para várias associações, porque ele foi o único fotógrafo que conseguiu registrar isso de uma maneira boa. Ele estava no lugar certo, na hora certa e com a técnica correta para poder executar, né? Porque às vezes você está no lugar certo, na hora certa, mas você não tem conhecimento específico para conseguir fazer. Então ele conseguiu fazer e depois ele tirou isso de circulação, depois que ele ganhou dinheiro, porque ele não queria ser relacionado não queria ser reconhecido como sendo o fotógrafo do atentado do Ronald Reagan, né? Então ele queria ser reconhecido por outras coisas. E uma outra coisa que eu tinha comentado aqui também no episódio do Eric, que eu não lembrava o nome do fotógrafo, era sobre o Arnold Newman. O Arnold Newman era um
excelente retratista que fazia fotos de personalidades e sempre linkava o trabalho daquele profissional, a personalidade daquele profissional na imagem. Então eu tinha comentado dessa imagem do Igor Stravinsky, que era um compositor pianista, e você vê que composição, né? Que ele usa o piano aqui, tem vários triângulos nessa imagem, e o personagem, né? O artista, o Igor, bem aqui na pontinha, fazendo essa composição com o piano. E a outra imagem que eu tinha comentado sobre ele era essa daqui do Alfred Krupp Essen, que era um cara da Alemanha, que ele odiava, que era um magnata do aço, mas que ele trabalhava para um jornal, ele tinha que cumprir aquele trabalho. O jornal falou, você tem que fotografar esse cara, ele foi requisitado por essa revista norte-americana para fotografar esse magnata. Ele não era a favor desse cara, mas ele falou, beleza, já que eu tenho que ir, então vamos lá. E aí o que ele fez? Ele fez uma foto com luzes de baixo para cima, que deixa esse cara mais maquiavélico, tem essa composição que te leva o olhar lá para o fundo, principalmente lá tem mais luz e tem também essa composição de perspectiva. Ele usa uma grande angular, que deixa a pessoa com o rosto um pouco mais deformado mesmo, porque está mais perto, deixa ele maior. E aqui tem um comentário, né? Newman considerava o magnata a verdadeira encarnação do diabo. O considerava culpado por crimes de guerra e por ter utilizado trabalho escravo. E resolveu retratá-lo como o criminoso que sentia que ele era. Então, cuidado quando você está fotografando alguém, principalmente entregas de clientes, sejam elas pessoas importantes ou não, a sua opinião sobre elas vai influenciar. E se você souber exatamente o que você está fazendo, o risco de você fazer isso por impulso, né, é grande. É sobre isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui e até a próxima.